Independente de como essas equipes sejam organizadas, é importante que os membros tenham essas habilidades específicas. Comunicação clara e precisa é essencial, porque durante todo o processo de desenvolvimento você precisa interagir bem com os stakeholders, falar bem com o stakeholder e ao mesmo tempo os desenvolvedores também precisam se comunicar bem, porque se eles não estão entendendo alguma coisa precisamente, eles têm que interagir ou diretamente com o stakeholder ou diretamente com o product owner, né? Tem que falar claramente o que é que está acontecendo. Tá? Então essa comunicação precisa é uma habilidade fundamental. Uma outra habilidade bastante importante é a capacidade de você saber dividir o trabalho. Então tem alguma atividade para você fazer e aí como é que você pode dividir essa atividade em subatividades? Eventualmente para cada subatividade ser desenvolvida por um colega seu ou mesmo por você mesmo também. Então, as duas situações são possíveis, mas essa capacidade de dividir uma tarefa maior em tarefas menores, de forma que elas possam ser executadas, realizadas de forma independente e depois a gente agregar os resultados, é uma habilidade bastante interessante. Essa de gerenciar a complexidade também é importante, e é importante que o código que você desenvolva, ele passe essa noção de simplicidade. Para ele passar uma noção de simplicidade, ou pelo menos a ilusão da simplicidade, você tem que usar outros recursos de abstração, né, para dar essa impressão de que o código é simples, mas realmente quando você entra dentro dos vários métodos que você define, auxiliares, aí você vai ter que entender mais profundamente. Mas se alguém quer ter uma visão apenas superficial do que você fez, o seu código inicial já deve dar essa capacidade, essa possibilidade de ter um entendimento mais superficial. Também é importante para quem trabalha numa equipe dessa saber entender, escolher e usar as ferramentas adequadas, né? Então você, como um desenvolvedor, um engenheiro de software, em algumas situações você vai ser chamado a opinar ou a estudar ou investigar uma ferramenta nova ou duas ferramentas e opinar sobre a que seria mais adequada para o contexto da sua empresa. E entender o contexto social, isso é importante. Cada membro da sua equipe tem cultura diferente, background diferente. Às vezes você trabalha em equipe com pessoas de outros estados, de outras nacionalidades, e mesmo localmente você trabalhando com pessoas da mesma região, mas há diferenças culturais, há diferenças de ponto de vista. É importante estar consciente disso e saber lidar bem com isso. Você é, digamos, muito rígido com relação a prazos e tal, tem uma pessoa que é menos rígida, você vai ter que saber interagir com ela. Você pode gostar de trabalhar no final de semana, tem uma pessoa que trabalha com você, né, que tem família, tem filho, não sei o que, ou por outro motivo ele não gosta de trabalhar no final de semana, então você não pode querer agendar atividades para o final de semana. Então é importante entender o contexto no qual você está envolvido. Uma vez que a equipe está montada com pessoas que você vai ajudando elas a desenvolver essas habilidades, para cada tarefa é importante a gente saber escolher bem a pessoa que vai realizar aquela tarefa. E essa ligação, esse mapeamento de tarefa e a pessoa que vai realizar aquela tarefa, ele deve levar em consideração vários aspectos. Claro, primeiro o aspecto técnico, certo? Você não vai pedir para uma pessoa implementar parte de uma interface gráfica em Angular se a pessoa a princípio não tem nenhum conhecimento de Angular. Então tem esse aspecto técnico que tem que ser levado em consideração, um aspecto de experiência também. Às vezes é um cara que até conhece Angular, mas tem pouca experiência de desenvolvimento. Se isso for uma parte mais crucial da interface, pode ser que seja melhor alocar essa tarefa de desenvolvimento dessa parte mais crucial para uma outra pessoa que tem um pouco mais de experiência, até a mesma habilidade técnica, mesmo nível de conhecimento de Angular, mas que tenha uma experiência maior de desenvolvimento de sistemas, tá? E também a questão da colaboração, quando a gente vai alocar essas tarefas para as pessoas, a gente tem que entender
é que tarefas às vezes são dependentes. Então, tarefas dependentes é interessante você alocar para pessoas, ou para a mesma pessoa, às vezes, se possível, na mesma interação, ou às vezes para pessoas diferentes, mas que colaborem mais facilmente, ou que já tenha, né, uma prática boa de colaboração. Né? E as dimensões de personalidade também. Cada cada pessoa, né, tem suas características, e isso tem que ser levado em consideração também quando você monta a alocação de tarefas para as pessoas.